aqui é traduzido imediatamente do grego, tá legal? E o que a Bíblia Almeida Corrigida e Revisada fala no mesmo texto, tá bom? Então eu quero falar um pouco hoje sobre isso. O Espírito Santo me trouxe aqui em Gênesis, no capítulo 6, no verso 1, a corrupção geral do gênero humano é a epígrafe do texto. A gente vai ler do verso 1 até o 4, tá? Quando trata dos filhos dos homens e das filhas de Deus e dos filhos de Deus e das filhas dos homens, tá bom? Eu quero falar um pouco para você. Eu já falei para vocês aqui, eu tenho um amigo que fez doutorado em Novo Testamento, né? Um pastor muito amigo meu, pastor Osmar, e a tese de doutorado dele foi sobre linguística, né? E eles aplicaram então todas as traduções existentes no mercado para o Novo Testamento. Essa foi a tese deles de mestrado de teologia. E eles, estudando, né, descobriram que a melhor tradução que existe, a mais fidedigna, é João Ferreira Almeida Corrigida e Revisada, é a melhor. E a Bíblia diz que se você acrescentar um tio à palavra de Deus ou retirar uma vírgula, você vai perder a sua salvação. Então veja como é importante você ter um texto criteriosamente correto, principalmente para quem ensina. Tá? Então a gente precisa ter a preocupação de estar lendo um texto correto, a gente precisa ter a preocupação de estar lendo uma Bíblia honesta, e essa aí é João Ferreira Almeida Corrigida e Revisada. Tá? E esse texto é o melhor, tá? É o mais próximo, tanto que eu vou ler para vocês os dois aqui, vocês vão ver como eles se assemelham, tá bom? É o mais perto. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos ver esse vídeo aqui, tá? Tá importante você ficar até o finalzinho desse vídeo, você vai ficar impactado no que você vai ouvir, tá? São muitas notícias, o que vem acontecendo aí no Brasil, no mundo, e é interessante você parar para analisar, porque tem muitas situações, né, que o Brasil está passando hoje, não só o Brasil, mas o que vem acontecendo aí, não de agora, já tem um tempo, tá? Que vem acontecendo. Então é importante você ficar até o finalzinho, porque no final desse vídeo você vai ficar impactado no que você vai ouvir, tá? Vamos prestar atenção aí e depois comente bastante. O seu comentário é muito importante, tá? Vamos lá, vamos continuar vendo esse vídeo aqui na íntegra. Tem algumas coisas da Torá que é exatamente igual. Aqui muda algumas coisas, mas são poucas coisas que não influenciam muito, tá bom? Então eu quero que você olhe, que você preste atenção e que você aprenda, tá? Que é muito importante o material que você usa para estudar. É muito importante. Se você tiver material de baixa qualidade, você vai ter um estudo de baixa qualidade, um conhecimento de baixa qualidade. Tá legal? Então a gente precisa aprender a ter um estudo de boa qualidade. Para isso acontecer, precisamos ter material de boa qualidade. Tá legal? O pastor não vende material, tá? Só estou te ensinando a você escolher direito. Quero que você, por gentileza, na tua vida, livro de Gênesis, por favor, capítulo 6, verso de número 1, que diz assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Amém? Deixa os teus olhinhos aí que a gente vai. Ó, Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que Ele possa descer aos nossos corações de maneira simples e pura, em nome de Jesus. Para que nós possamos hoje aprender e ter a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. A gente vai de maneira criteriosa. Eu já li o texto da Bíblia Almeida, agora eu quero ler o texto da Torá. Tá? Então eu quero que você preste atenção aí na tua Bíblia para você ver se está muito diferente ou se está perto. Olha lá. E quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra, 6:1 de Gênesis, tá? E a nascerem-lhe filhas, viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Eterno disse, meu espírito não lutará comigo para sempre por causa do homem, por ser ele de carne, e por isso os seus dias serão 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram estes dos senhores as filhas dos homens. Eles deram filhos. Estes foram os valentes que sempre houve, homens de renome. Veja que aqui, em nenhum momento nós encontramos a palavra anjo. Em nenhum momento. Tá? Em nenhum momento nós encontramos a palavra anjo nesse texto. Então, quando o texto fala filhos dos senhores na Torá, não fala filhos de Deus. Porque a Torá não reconhece Yahvé como mais de um. E quando trata dele, fala no singular e não no plural. Então não está falando de Deus. Entendeu? Ok? Então, é indivíduo. Yahvé. Tá? Nós temos a Trindade, nós cristãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então aí estaria correto nós utilizarmos no plural, os filhos de Deus, ou dos deuses. Talvez não. Mas mesmo assim aqui, a Bíblia fala, o homem gerou filhas. O homem gerou filhas. E aí a gente vê também os filhos dos senhores. Ok? Os filhos dos senhores olharam para elas e as escolheram. Então, em nenhum momento da Bíblia está escrito aqui que esses filhos dos senhores, porque aqui na Almeida está escrito filhos de Deus, e na Torá, filhos dos senhores, ok? Então, não tem como fazer uma comparação, porque é muito diferente o texto, né? Mas a Torá é traduzida de maneira direta do hebraico. Então, fica essa aqui. Nós chegamos aqui a um canto, uma encruzilhada bíblica teológica.
que põe em xeque a teoria da criação. Entendeu? Que põe em xeque a teoria da criação. Pastor, teoria da criação? É. Porque existem vertentes diferentes sobre a criação. Existem comentários diferentes sobre a criação, ideias diferentes. Por exemplo, existe uma raiz teológica que diz que a criação é feita no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, do barro Deus os fez. Está escrito lá. E no capítulo 2 ele cria o paraíso, daí cria Adão e Eva e põe lá, que seria uma segunda criação. Então, os filhos do homem, primeira criação. Os filhos dos senhores, Adão e Eva, segunda criação. Entendeu? Então, aqui nesse texto, ele fica muito, muito, muito claro isso. São gargalos teológicos para aqueles que não aceitam o que a Bíblia diz. Então, qual é a única base que eu e você encontramos para encontrar dois povos distintos no capítulo 6 de Gênesis? Dois povos distintos. Se eles não são os anjos caídos, certo? E aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, como é que você sabe que eles não são os anjos caídos? Muito bem. Então a gente vai para a Bíblia. Abra a tua Bíblia aí comigo na segunda epístola de Pedro, e verso de número 4. Se você não conseguir acompanhar o meu raciocínio, você anota para você ler depois. Tá? Você anota para entender. Por quê? Se Deus não poupou aos anjos que pecaram, ou seja, os anjos que foram jogados do céu, né? Caídos, se você preferir. Mas, havendo-os lançado no inferno, eles não caíram na terra. Veja o que a Bíblia diz, irmão. É importante você prestar atenção no que a Bíblia diz. Os anjos que pecaram com Satanás, um terço dos anjos, eles não vieram para a terra. Eles foram lançados no inferno por Deus. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Será que existe alguma dúvida? Será? Então vamos ver um segundo texto. Temos um segundo texto para mostrar que isso é verdade? Temos o texto de Judas. Olha lá, Judas. Vamos ler Judas, é uma página antes do livro de Apocalipse. Tá bom? Vamos lá comigo, Judas. Vamos ler aqui Judas, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José. Irmão mais novo de Jesus, Judas. Só tem um capítulo 1 e a gente vai no verso de número 6, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado. Escute isso. Mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Dois textos neotestamentários afirmam que os anjos que se rebelaram contra Deus, foram imediatamente lançados no inferno, presos em cadeias e correntes para o dia do juízo, onde serão julgados. Então, como nós agora, biblicamente, sabemos que esses filhos de Deus aqui não são os anjos, nós já sabemos que eles não são. Então, o que é que sobra para nós? Sobra dois povos. Sobra dois povos. A Bíblia não diz como os demônios foram formados, Fátima. Não tem como eu explicar o que não está escrito na Bíblia. Entendeu? A Bíblia não fala. A Bíblia diz que Deus criou o bem e Deus criou o mal. Então, provavelmente deve Deus criar também. Provavelmente. É o que a Bíblia diz, tá? Mas não diz, fala sobre o mundo onde é que veio. Não fala. Tudo é teoria, chutometria, tá? Não existe nada sobre isso na Bíblia, sobre criação de demônios, tá bom? Não tem. Então, se nós sabemos que não são mais os anjos, agora vamos ler o texto novamente, sabendo que eles não são mais os anjos. Veja como já vai dar uma outra conotação no texto. Eu vou ler na Almeida. Eu vou até fechar aqui a nossa Torá, tá? Vamos ficar na Almeida aqui. Olha aí. Aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus. 1 Pedro 2:9. Ô, meu irmão, muito obrigado. 2:9. Aqui. Traz aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Veja que aqui está no singular, ó, preste atenção. A nação santa, vírgula, o povo adquirido, vírgula, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, interpretando esse texto de uma maneira simples, quando Deus disse que nós, no singular, o povo adquirido, ele vai entender que tem mais de um. Concorda comigo? Porque tem um povo que não foi, você tem um que foi adquirido, tem outro que não foi. É o que subentende-se. Sim ou não? Então veja, quando o Senhor nos chama de o povo adquirido, nós sabemos que quando Deus adquiriu o povo de Israel, existiam muitos outros povos na terra, mas ele escolheu um. Então a gente vem, né? A gente vem aqui para esse texto e fica pensando assim, em primeiro lugar, a Bíblia diz assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. A Bíblia nunca disse que a mistura dessas raças criou gigantes. Disse que quando os filhos dos homens dormiam com as filhas de Deus ou vice-versa, gerou gigantes? Não. Diz que gerou valentes, não gigantes. Então nunca foi gerado, ou pelo menos não está escrito na Bíblia, que a mistura de povos, ok, gerou gigantes. Isso não está na Bíblia. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho. Peço a vocês, novamente, que deixe seu like. Você gostou do vídeo? Você entendeu? Você que está chegando agora não entendeu? Volte o vídeo para que você possa entender, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.